Semana movimentada na política brasileira, federação entre União Brasil e Progressistas e a possível fusão do PSDB com o Podemos. Eu sou o Thiago Valenciano e você vai me acompanhar a partir de agora aqui no nosso canal, todas as informações e as principais notícias e análises da política brasileira. Falando sobre a fusão entre o PSDB e o Podemos, uma das pautas que movimentou bastante a política brasileira dessa semana, nós temos que notar que alguns saem ganhando e outros personagens podem sair perdendo com essa história. O PSDB ganha muito porque é um partido que já foi um dos principais do Brasil, elegeu o presidente da República, teve o Fernando Henrique Cardoso como presidente durante 2 mandatos, lançou candidatos dos últimos anos, José Serra, Geraldo Alckmin, Aécio Neves e outros figurões do tucanato, principalmente paulista e mineiro, conseguiram disputar as eleições nacionais nos últimos anos. Acontece que em 2022, com a polarização entre PT e Bolsonaro, ou entre Lula e bolsonarismo, como queiram, o PSDB começou um processo de declínio muito grande, não conseguindo eleger um governador do estado de São Paulo, que era um estado que comandava desde 1994, naufragando na pré-candidatura do Eduardo Leite à presidência da República e elegendo uma quantidade de deputados federais e estaduais bem menor do que o partido estava acostumado. O que aconteceu com o PSDB? Com essa queda do número de candidatos eleitos e também com essa diminuição da estrutura partidária, o partido político, através do Marconi Perillo, decidiu nos últimos meses começar um processo de estreitamento de conversas com outras siglas partidárias ou também na possibilidade de refundar o PSDB, mudar o nome, mudar o tucaninho, fazer um novo posicionamento da marca, que inclusive o PSDB já fez recentemente, para refundar o partido e ressurgir o partido das estruturas históricas que nós tínhamos nos últimos anos. Esse processo acabou não dando tão certo assim para o PSDB. E aí a opção do tucanato brasileiro dos últimos dias foi fazer o seguinte: bora conversar com o Podemos, a gente quer fundar um partido mais moderado, um partido mais de centro, um partido que a gente consiga conversar com a sociedade e que a gente possa, de fato, apresentar uma terceira via viável e possível nas eleições gerais do ano de 2026. Essa junção com o Podemos ainda não tem nome definido. Alguns chegaram, inclusive na imprensa, a dizer que o nome do partido seria Moderados, um péssimo nome para partido político. Só que a criação desse novo partido político, PSDB mais Podemos, que vai ter um nome, deve ter um número, possivelmente manter o 20, que é o número do Podemos, já que o 45 está nesse processo de desgaste, essa fusão, essa junção entre os partidos políticos vai fazer com que essas duas siglas tenham os seguintes números. PSDB mais Podemos serão juntos agora o 7º maior partido político do Brasil, com 28 deputados federais, e a 3ª maior bancada do Senado, empatado com União Brasil, que tem 7 senadores. Essa força política entre os dois partidos pode dar uma boa sobrevida para o PSDB e pode injetar no Podemos um fundo partidário mais robusto, um fundo eleitoral mais consistente, e aí sim, num processo de reconfiança do eleitorado brasileiro, de buscar eleger deputados federais, porque tudo no Brasil passa pela quantidade de deputados federais eleitos, aí a gente vai ter sim um PSDB mais Podemos, mais estruturado, mais robusto e com uma chance de, com esse refresco da sigla, conseguir eleger bons deputados, senadores e governadores no pleito do ano que vem. Só que tem um cuidado, viu? Se os partidos políticos, esses dois, não se cuidarem, não se organizarem, a gente pode também ver uma derrocada dos dois, tanto do PSDB quanto do Podemos, agora unidos entre si. Já tivemos outros casos de partidos políticos que fizeram esse rebranding, essa mudança na marca, não rolou tanto assim e acabou inclusive encolhendo ou se juntando a uma possível federação. Então, os partidos precisam ter esse cuidado. Vai se juntar? Vai se unir? Mas a gente tem que sair maior do que quando a gente estava separado, quando a gente estava desunido. Outro papo que rolou bastante na imprensa brasileira essa semana em relação à política foi a formação da federação partidária entre União Brasil e Progressistas. Tiago, qual que é a diferença entre fusão partidária e federação partidária? Que é bom a gente deixar claro. A fusão é quando você junta 2 partidos políticos e forma um novo corpo. Tem também a possibilidade da incorporação. Podemos, tempos atrás, inclusive incorporou o PSC, quando você pega a parte do outro e traz para si. Já a federação é um casamento.
que ele pode durar até 4 anos. Então, esse casamento, os partidos políticos podem compartilhar o mesmo território, eles têm que lançar obrigatoriamente um número máximo de candidatos quando os dois partidos estão unidos entre si. Enfim, tem algumas regras diferentes de quando você forma um único partido político. E essa federação entre União Brasil e Progressistas é vista como uma das principais do país. Por que é vista como uma das principais do país? Progressistas e União Brasil terão mais de 1.000 prefeitos, terão centenas de deputados na Câmara dos Deputados e passa a ser juntos o terceiro maior grupo partidário do Brasil, estando atrás apenas do PL e do PT, e empatando ali em certa maneira com o pequeno MDB, que agora caiu bastante, junto com o PSD, inclusive, né? Então, são dois partidos políticos ali que unidos, Progressistas e União Brasil, vão passar a ter essa força e vão comandar mais as ações estaduais e federais daqui para frente. A União Brasil cresce muito, estando com um partido mais à direita, mas conversando muito com o centro, inclusive tendo ministérios no governo Lula. O Progressistas já tem também ministérios no governo Lula, tem lideranças de segundo e terceiro escalão também, mas passa a ser um partido que consegue dialogar um pouco mais com a direita também. Então, União Brasil e Progressistas, fazendo essa federação, eles conseguem conversar com espaços que até então não tinham tanto diálogo. União Brasil volta a falar com o centro e o Progressistas volta a falar um pouco mais com a direita, estando mais ao centro nesse atual momento. Ambos podem sair ganhando bastante com isso, tanto Progressistas quanto União Brasil. Basta saber como operacionalizar tudo isso e como utilizar deste limão uma boa limonada daqui para frente na política brasileira a partir do ano que vem. Então a gente vai ter que ficar de olho aí nessas movimentações, na fusão entre PSDB e Podemos e também na incorporação, na federação entre União Brasil e Progressistas, que pode dar um bom salto aí na quantidade de lideranças políticas do Brasil que esses dois partidos tinham até o momento. E vão ter que romper algumas barreiras, principalmente as barreiras estaduais. É o caso específico do Paraná, o Progressistas, que tem um comando do deputado federal Ricardo Barros, que conversa muito com o centro e está trazendo deputados estaduais e federais para o seu núcleo, vai ter que conversar com o Sérgio Moro, que até tempos atrás é o principal líder do União Brasil no país, um dos principais do país, na verdade, o principal do estado do Paraná, lançou sua esposa, candidata a vice-prefeita na última eleição em Curitiba, a Rosângela Moro, que trouxe o domicílio eleitoral para o estado do Paraná depois de ter sido eleita por São Paulo. E foi recentemente um desafeto do Ricardo Barros, né, o Sérgio Moro, que agora me parece que eles estão nesse processo de conversa, de bate-papo, de troca de ideias, o que é muito natural da política. Então, em alguns casos estaduais específicos, esses dois partidos vão ter que conversar com um pouco mais de intensidade. Eu sou o Thiago Valenciano, você me acompanha aqui no meu canal, no youtube.com/professor Thiago Valenciano, conteúdos semanais aqui, análises sobre a política brasileira principalmente, mas nada impede da gente falar de casos pitorescos da política estadual, da política municipal. A gente tem aqui um canal aberto de diálogo com você sobre a política. Grande abraço e até a próxima!